8. Segurança nacional. Devemos criar todo um sistema solar de organizações e comitês menores ao redor do Partido Comunista, por assim dizer, organizações menores trabalhando de fato sob a influência do nosso partido, não sob liderança mecânica. Otto Kulzinen, alto funcionário da Internacional Comunista da União Soviética, 1926. O gênio do Império Samuel Rubin está baseado em manter seu núcleo central, o Institut for Policy Studies, Instituto de Estudos de Política, pequeno, entre 25 e 30 pesquisadores ativistas, enquanto expande seu alcance construindo e cultivando uma vasta rede de esquerda que poderia ser chamada de sistema solar de organizações. Em segundo lugar, os astros brilhantes colaboradores do Instituto, como o próprio IPS chama seus parceiros estratégicos que compõem o sistema solar da esquerda, não funcionam sob a liderança direta ou mecânica do Instituto. Em vez disso, o IPS atua como um sol, exercendo sua influência por meio da liderança e da continuidade do esforço de seus pesquisadores ativistas em agendas culturais, sociais e políticas variadas. Outras organizações e grupos são atraídos para sua órbita em pequenos agrupamentos ou constelações que colaboram no movimento maior progressista socialista marxista. O IPS é uma voz independente e alternativa sobre questões-chave que moldam nosso mundo, explicou o Instituto em seu relatório anual de 2004, com vínculos com os movimentos sociais que são os motores da mudança. A voz sobre questões-chave do IPS, no entanto, é um pouco mais forte do que simples vínculos com os movimentos sociais. Embora o IPS rejeite a liderança direta ou mecânica sobre seus astros brilhantes colaboradores, sua influência é uma força motriz essencial nos bastidores desses motores da mudança. Ao se avaliar o Institute for Policy Studies ao longo de mais de 4 décadas de atuação, não se pode negar seu gênio organizacional, semelhante à visão expressa por Otto Kulzinen em 1926. Mas isso não quer dizer que o IPS esteve de alguma forma ligado ao comunismo internacional ao longo dos anos. Quer dizer, no entanto, que o laboratório para a organização radical, que sustenta o Império Rubin se assemelha muito à imagem apresentada por Kulzinen cerca de 80 anos atrás. Além disso, a estrutura de Kulzinen fornece uma estrutura útil para analisar o funcionamento interno da parceria estratégica do Império Rubin com centenas de organizações de esquerda, comunistas e não comunistas. O sistema solar ganha vida operacional por meio da orientação do IPS, frequentemente expressa como uma visão a ser seguida pelos demais. Em 2007, por exemplo, o IPS apresentou várias propostas amplas de ação baseadas em um pressuposto inicial. A atual política externa dos Estados Unidos é injusta e gera insegurança para todos. Devemos nos concentrar, em vez disso, em uma segurança justa, pois não pode haver verdadeira segurança sem justiça. Entre os itens de sua lista normativa de desejos, o IPS defende a redução do orçamento de defesa dos Estados Unidos em 1/3, a diminuição drástica dos arsenais nucleares dos Estados Unidos e da Rússia como primeiro passo rumo ao desarmamento nuclear, e o avanço em direção a uma rede de instituições e leis internacionais. Stephen Powell descreveu as organizações derivadas da esquerda como sendo uma selva de espelhos. A proliferação de ramificações deu ao IPS um efeito multiplicador de influência. Seus temas são reforçados por grupos aparentemente separados, mas, na verdade, existe pouca diversidade. A estratégia das ramificações também ajudou a diversificar as fontes de financiamento e a construir redes. Isso dá ao IPS um papel central na formação de coalizões, o que é cada vez mais importante nesta era de política de interesses especiais. Um caminho bastante utilizado pelo IPS para multiplicar sua influência sobre o movimento progressista socialista marxista é por meio de sua Social Action Leadership School for Activists, Escola de Liderança para Ação Social para Ativistas, sediada em Washington, D.C. A escola oferece treinamento para aumentar a eficácia de ativistas ou profissionais do setor sem fins lucrativos. O IPS explica: o currículo da Salsa inclui aulas práticas sobre organização, gestão e ativismo, bem como seminários sobre questões de políticas públicas desde o nível local até o internacional. Esse treinamento prático ajuda a preservar e fortalecer a posição central do IPS no sistema solar progressista socialista marxista de organizações. A suposta filosofia central do IPS está baseada na noção de que centros independentes de pensamento fora do governo são necessários para desenvolver teoria social, distinta da ação social, embora compartilhem uma interação vital de aprendizado. Na prática, observou John Hayes, os bolsistas do Instituto buscavam tornar-se organizadores políticos, os formuladores de ideias por trás de uma ampla gama de campanhas da esquerda. O IPS escolhe habilmente suas palavras para criar uma leve cortina de fumaça sobre suas intenções. Essa abordagem meio nas sombras e meio à luz do dia tem trazido benefícios ao longo dos anos,
ela mantém os observadores em dúvida quanto aos seus objetivos e à sua orientação ideológica. A grande mídia, dominada por pessoas com visões de mundo liberais, tem sido reticente na cobertura do IPS e de seus membros. Em vez de se referirem ao Instituto como sendo radical ou progressista, como ele mesmo se descreve, os meios de comunicação frequentemente permanecem em silêncio. Quando o IPS é mencionado pela mídia, geralmente em termos neutros, como sendo um think tank de Washington ou um think tank liberal. O IPS está longe de ser liberal. Trata-se de um centro de treinamento para organizações progressistas, socialistas e marxistas, um polo de produção e disseminação de propaganda contra as políticas externas e internas dos Estados Unidos, além de um fórum de ideias para redesenhar a cultura, a sociedade e o governo americanos. Ao mesmo tempo, o IPS não é estático. Pelo contrário, ele evolui com o mundo e opera por meio do que chama de rede transnacional de acadêmicos e ativistas. O IPS gerencia sua exposição pública por meio de sua rede de contatos com formuladores de políticas atuais e antigos, generais e almirantes, acadêmicos, jornalistas, membros do Congresso e organizações derivadas que foram adotadas, criadas ou incentivadas pelo Instituto. Os fellows do IPS também utilizam seu acesso facilitado às páginas editoriais do Washington Post e do New York Times, dois dos jornais mais influentes do país. Escritores afiliados ao IPS também publicam suas opiniões em Foreign Policy, Village Voice, New Statesman e na mídia alternativa, The Nation, Progressive, Indie Times e outros. A autoimagem do IPS baseia-se em seu histórico de transformar ideias em ação pela paz, justiça e meio ambiente. A liderança enxerga o Instituto como um think tank multitemático, atuando como uma voz alternativa e independente sobre questões-chave. Ao longo deste trabalho, escreve o IPS em seu relatório anual de 2004, colaboramos com, apoiamos, construímos e conectamos ativistas, autoridades eleitas, organizações e movimentos sociais através de temas, raças, geografias e outras divisões tradicionais. Isso é relativamente brando se comparado ao relatório comemorativo de aniversário do IPS em 1983, quando os americanos foram chamados de reféns ou prisioneiros por Marcus Raskin, cofundador do Instituto, e a missão do IPS foi definida como sendo a de libertar as pessoas de sua condição colonizada e reconstruir a sociedade. Embora a retórica tenha sido suavizada em 2008, os objetivos do IPS não eram menos radicais do que haviam sido um quarto de século antes. Segundo uma visão geral do próprio IPS, o Institute for Policy Studies fortalece movimentos sociais com pesquisa independente, pensamento visionário e conexões com as bases, acadêmicos e autoridades selecionadas. Desde 1963, capacitamos pessoas para construir sociedades saudáveis e democráticas nas comunidades, nos Estados Unidos e no mundo. O IPS também é muito claro em seu aviso de isenção sobre a adoção de posições. O IPS trabalha com, mas é independente de partidos e movimentos políticos. Valorizamos a diversidade interna de pensamento e acreditamos que discussão e debate são cruciais para a construção de uma produção pública sólida e prática. Em segundo lugar, o aviso declara que para oferecer a nossos estudiosos e projetos a mais ampla liberdade de explorar e expressar seus próprios pontos de vista, o IPS, como instituição, não adota posições sobre questões. O IPS também já se descreveu como uma fonte de conhecimento radical. O então diretor do IPS, Robert Borosage, explicou no relatório anual de 1979-80 do Instituto que a produção pública de conhecimento não é acadêmica e não se prende a disciplinas acadêmicas. Como o IPS usa o termo produção pública, refere-se a acadêmicos que apoiam ativamente metas radicais de reconstrução da sociedade e do governo americanos. Essa perspectiva se encaixa perfeitamente numa adaptação da visão de Antônio Gramsci de que, para os intelectuais serem eficazes, devem ser parte orgânica de uma comunidade e devem articular novos valores dentro da linguagem e dos símbolos compartilhados pela cultura mais ampla. Carl Boggs, ele próprio colaborador do IPS, acrescentou que Gramsci entendia que durante a longa luta pela hegemonia ideológica, os intelectuais revolucionários teriam que tomar a iniciativa em muitas frentes, levantar novas questões e introduzir novos modos de pensar sobre a realidade, atacar o senso comum consagrado por autoridades intelectuais estabelecidas e fornecer orientação teórica para as lutas populares emergentes. Espera-se que os estudiosos afiliados ao IPS sejam tanto pesquisadores quanto ativistas. Escrever um tratado sobre determinado tema com uma lista de recomendações e deixá-lo sobre a mesa, esperando que alguém no governo implemente, é considerado insuficiente. As pessoas do IPS devem ser ativistas e divulgar suas ideias e escritos por meio de livros, filmes,
artigos e experimentos demonstrativos que coloquem em prática alternativas radicais de política pública. S. Steven Powell, em seu capítulo sobre Think Tank Revolucionário em Covert Cadre, por exemplo, citou então diretor do IPS, Robert Borosagi, em 1983, e membro do conselho diretor do IPS em 2007, afirmando: nosso trabalho é expor a falência moral e política das ideias e pressupostos que governam a América. Para o marxismo de Gramsci, acrescentou Karl Boggs a essa perspectiva revolucionária, o significado concreto da política era seu papel em engajar as massas na luta por hegemonia ideológica e na construção de uma nova comunidade socialista nacional popular a partir das rupturas e crises da velha sociedade. Esquerda revolucionária. Fervilhando nas sombras dos assuntos mundiais após o colapso da União Soviética estão vários partidos marxista-leninistas, maoístas e outros partidos comunistas e socialistas. Ao contrário do que se acredita popularmente, a velha esquerda sobreviveu à morte do marxismo-leninismo soviético. Algumas de suas ideias foram reformuladas para acomodar a fórmula gramsciana de transformação cultural gradual e furtiva como meio de derrotar o Ocidente capitalista. Mas, em grande medida, para a esquerda revolucionária, a luta dos trabalhadores ainda é, fundamentalmente, uma guerra de classes, o proletariado contra a burguesia. Para o Institute for Police Studies, que jamais teve inimigos à esquerda, nada mudou. Quando a União Soviética desapareceu da cena mundial, a filosofia política de Gramsci, baseada na penetração das culturas existentes para transformar a sociedade e suas instituições por meio de ação direta e propaganda, intensificou seus esforços, financiando a Internacional Progressista Socialista Marxista Sem Rosto, guiada pelo IPS. Talvez Norman Thomas, fundador da União Americana pelas Liberdades Civis, ACLU, e 6 vezes candidato à presidência pelo Partido Socialista, tenha sido quem melhor expressou isso. O povo americano jamais adotará conscientemente o socialismo, mas, em nome do liberalismo, adotará cada fragmento do programa socialista até que, um dia, os Estados Unidos se tornem uma nação socialista sem jamais saber como isso aconteceu. Substitua agora o eufemismo progressista por socialismo e lembre-se das palavras de Vladimir Lenin: o objetivo do socialismo é o comunismo. Partido Comunista dos Estados Unidos. O Partido Comunista dos Estados Unidos não desapareceu com a desintegração da União Soviética em 31 de dezembro de 1991. Pelo contrário, o partido adaptou-se com uma nova doutrina de guerra revolucionária para continuar a luta dos trabalhadores contra o capitalismo. O papel anterior do Partido Comunista como elo importante nos esforços de espionagem global do Kremlin durante a Guerra Fria foi exposto. A inteligência da KGB, controlada pelo Partido Comunista Soviético, e do GRU, militar, gastou milhões de dólares, ano após ano, financiando as operações de espionagem do Partido Comunista dos Estados Unidos. Grande parte dessa relação está documentada no livro Operation Solo, 1996, de John Barron. Detalhes adicionais sobre a interação do partido com o Kremlin são esperados após a catalogação e abertura ao público dos milhares de documentos e outros registros doados pelo Partido Comunista dos Estados Unidos à Universidade de Nova York em 2007. Soando como uma câmara de eco da Guerra Fria, o membro do Conselho Nacional do Partido Comunista, John Baschel, declarou em 2003 que a doutrina Bush resulta da dominação política do governo por setores da extrema-direita do capital monopolista, capital financeiro, as transnacionais de petróleo, energia e militares, e seus ideólogos, incluindo o fundamentalismo religioso de todas as vertentes. Baschel acrescentou que o imperialismo dos Estados Unidos sempre buscou a dominação mundial. Os líderes do Partido Comunista dos Estados Unidos continuam a se referir à velha estrutura da esquerda como sendo líder da luta de classes e uma coalizão popular liderada pelos trabalhadores contra a dominação direitista das estruturas políticas da nossa nação. Este folheto, com esses pontos e outros materiais do Partido Comunista dos Estados Unidos, foi distribuído na Conferência de junho de 2007 da Campaign for America's Future, um evento organizado por colaboradores do IPS, Robert Borosagi e Roger Hickey. Comitês of Correspondence for Democracy and Socialism. Os Comitês of Correspondence for Democracy and Socialism, Comitês de Correspondência para a Democracia e Socialismo, são uma dissidência do Partido Comunista dos Estados Unidos. Angela Davis, professora titular da Universidade da Califórnia em Santa Cruz, deixou o Partido Comunista em 1991. Ela acredita que o único caminho de libertação para o povo negro é aquele que leva à derrubada completa e radical da classe capitalista. Foi com base nessa visão que Davis fundou os comitês de correspondência. Outros membros dos comitês incluem Bettina Apteker e Conalina, também professores na chamada Big Head Schoolhouse em Santa Cruz, o radical professor pela paz de Purdue, Gary Targ, e a comunista veterana Leslie Kagan,
uma fervorosa apoiadora de Fidel Castro. O professor radical Harry Targ, diretor do Programa de Estudos da Paz da Universidade Purdue, em 2003 clamou por oposição ao imperialismo dos Estados Unidos e por uma explicação clara dos vínculos entre capitalismo americano, conquista global e visões de império. Fiel defensor de Castro, o curso de estudos da paz de Targ inclui uma viagem universitária a Cuba, onde os alunos são doutrinados e visitam fazendas e fábricas para aprender sobre os meios socialistas de produção. Leslie Kagan, comunista desde os anos 1960, é uma das fundadoras originais dos comitês de correspondência e grande entusiasta de Fidel Castro. Ela é co-presidente da United for Peace and Justice, uma coalizão anti-guerra virulenta. Em 2004, cofundou a Global Exchange com Medea Benjamin, que ganhou notoriedade com a organização Code Pink. Benjamin e suas seguidoras estabeleceram presença de destaque na Conferência da Campaign for America's Future, em junho de 2007, organizada por grupos ligados ao IPS. Workers' World Party. Um terceiro núcleo da esquerda revolucionária nos Estados Unidos é o Workers' World Party, Partido Mundo dos Trabalhadores. Esse partido marxista-leninista de base operária combate aquilo que seus adeptos consideram os males do capitalismo. Ao mesmo tempo, o Workers' World luta por uma sociedade socialista, onde a riqueza seja socialmente possuída e a produção planejada para satisfazer as necessidades humanas. Seus membros afirmam ser marxistas independentes cujo objetivo é a solidariedade de todos os trabalhadores e oprimidos contra o sistema imperialista criminoso. Temas semelhantes foram ecoados por progressistas na conferência de 2007 da Campaign for America's Future. O Workers' World Party declarou que sabemos que nada está garantido, nem nossos empregos, nossos lares, nossa saúde, nossas aposentadorias, nossos direitos civis e liberdades, enquanto o capitalismo existir. Por isso, nosso objetivo é uma sociedade dirigida pelos trabalhadores, não apenas como peões no jogo político capitalista, mas como proprietários coletivos da riqueza social. A biblioteca de propaganda do International Action Center está repleta de mentiras, meias-verdades e, por vezes, invenções absurdas sobre crimes dos Estados Unidos no mundo, especialmente em relação à Coreia do Norte, Cuba e Palestina. Em 2008, o Workers' World Party operava sob a bandeira do International Action Center, liderado por Hansley Clark, em Nova York. A relação entre o IPS, Peter e Cora Weiss, e o International Action Center, Hansley Clark, bem como com o Workers' World Party, foi fortalecida pelo movimento anti-guerra após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Uma das razões é que o texano Hansley Clark parece ver a si mesmo como o novo justiceiro da vez. Ele rótula autoridades americanas como fora da lei internacionais, acusa-as de assassinar pessoas inocentes porque não gostamos de seus líderes e as retrata como monstros desumanos. São como a bomba de nêutrons, a mais inspirada de todas as armas, porque mata as pessoas e preserva os bens, a riqueza. Assim, você fica com a riqueza sem o fardo dos pobres famintos e barulhentos. Clark construiu sua carreira de advogado defendendo alguns dos piores violadores da sociedade. Em dezembro de 2004, Clark, ex-procurador-geral dos Estados Unidos, juntou-se à equipe de defesa de Saddam Hussein em Bagdá. Clark explicou sua decisão como uma resposta à intenção dos Estados Unidos de garantir a condenação do ex-líder num julgamento injusto, que corromperia a justiça. Revolutionary Communist Party. O Revolutionary Communist Party, Partido Comunista Revolucionário, o principal partido maoísta nos Estados Unidos, tem sido um participante regular nos protestos anti-globalização e anti-guerra desde o final de 1999. Os radicais que fundaram seu precursor, o Progressive Labor Movement, em 1962, fizeram-no por preferirem o comunismo chinês ao marxismo-leninismo soviético. Vários membros uniram-se aos Students for a Democratic Society, Estudantes por uma Sociedade Democrática, em 1966, que depois se dividiu no Revolutionary Youth Movement, o qual, por sua vez, se fragmentou em dois grupos, o notório grupo terrorista Vietnam e outro que acabou originando o Revolutionary Communist Party. Em 2007, muitos membros do partido eram professores universitários, jornalistas, escritores, além dos poetas laureados de São Francisco e da Califórnia. H. Bruce Franklin, por exemplo, professor de inglês na Bay Area Revolutionary Union em 1969, foi também fundador da Brigada Venceremos de Cuba. O grupo de Franklin defendia a luta armada com o objetivo de estabelecer uma ditadura do proletariado nos Estados Unidos. Em 2003, o professor Franklin, então na Universidade Rutgers, foi signatário do Manifesto Historiadores contra a Guerra do Iraque, que denunciava a invasão dos Estados Unidos. Robert Avakian foi o fundador e ex-presidente no exílio do partido.
Acusações criminais em 1981 por invadir os jardins da Casa Branca durante uma cerimônia presidencial levaram a Vaquian a fugir para Paris, de onde passou a agitar pelo derrube do governo dos Estados Unidos. A seguinte citação oferece uma amostra do programa radical do Partido Revolucionário. De todos os tiranos e opressores do mundo, não há nenhum que tenha causado mais miséria incalculável e cometido mais injustiças gritantes contra os povos do mundo do que o governante dos Estados Unidos. Este é um país fundado sobre o genocídio e a escravidão. Os governantes dos Estados Unidos saquearam e massacraram até alcançar a posição de topo dentro do sistema mundial do capitalismo e imperialismo, um sistema de exploração global, dominação política e militar, e de rivalidade assassina entre as próprias potências imperialistas. Democratic Socialists of America, DSA. Um quarto exemplo dos esforços da extrema-esquerda para desmantelar os Estados Unidos e reconstruí-lo à sua imagem é o Democratic Socialists of America, DSA. Para os socialistas democráticos, construir movimentos progressistas para a mudança social enquanto se estabelece uma presença abertamente socialista nas comunidades e na política americana é a base da sua visão de futuro em 3 fases. Primeiro, será necessário reestruturar a sociedade por meio da defesa, pelos socialistas democráticos, de sua versão de democracia como meio de dar ao povo uma voz real nas questões que os afetam. Em segundo lugar, o DSA, como a maior organização socialista dos Estados Unidos, atuará como afiliada americana da Internacional Socialista, uma organização mundial composta por mais de 140 partidos socialistas, social-democratas e trabalhistas, além de alguns grupos radicais e terroristas selecionados como observadores. E, em terceiro lugar, o DSA promoverá uma ampla agenda global anticapitalista em apoio ao movimento progressista socialista marxista inspirado pelo IPS. O grupo de ativismo patrocinado pelo DSA, Mobilization for Global Justice, por exemplo, surgiu dos protestos anti-globalização em Seattle, em 1999, e dos subsequentes em Washington, D.C. O Congressional Progressive Caucus, composto por mais de 70 membros da Câmara dos Representantes e um senador, é diretamente apoiado pelo Democratic Socialists of America e pelo Institute for Police Studies. Para esses 3 centros políticos radicais, a marcha em direção a uma reestruturação socialista da sociedade americana é o objetivo. Desde que o caucus foi estabelecido em 1992, ele tem atraído membros do Partido Democrata. Desde 1994, o Congressional Progressive Caucus, por exemplo, tem defendido reduções consideráveis no financiamento militar e de inteligência, peça central dos esforços do Movimento pela Paz para desarmar unilateralmente os Estados Unidos. Diversas conexões entre indivíduos e organizações compõem a rede socialista nos Estados Unidos. O fato de que o DSA e o IPS são aliados estreitos da Cora Weiss e a outros líderes do Império rubim acesso e presença interna na Internacional Socialista. Barbara Ehrenreich é a presidente honorária do Democratic Socialists of America e também é membro do Conselho de Curadores do IPS, garantindo uma ligação contínua. Em vez de buscar ampliar sua influência política fundando um partido próprio, o DSA optou por trabalhar em estreita colaboração com o Partido Democrata para promover suas pautas esquerdistas, que incluem oposição à guerra dos Estados Unidos contra o terrorismo. A organização também é membro da United for Peace and Justice, grupo antiguerra liderado pela comunista Leslie Kagan. Ehrenreich também é uma estrela brilhante do Institute for Police Studies. Uma segurança nacional justa. Desde o início, o Institute for Police Studies tem sustentado uma teoria demonizante dos Estados Unidos, dizendo que era necessário destruir o Estado de Segurança Nacional e substituí-lo por um Estado de Segurança Justa. Marcus Raskin, cofundador do IPS, explicou em seu livro The Politics of National Security, de 1979, que o que a democracia liberal americana chamava de Estado de Segurança Nacional era um conglomerado de grandes corporações, agências policiais e militares, e elites técnicas e trabalhistas atadas ao seu império mundial, fazendo e se preparando para a guerra, e transformando a natureza em processos materiais de dominação, enquanto desfilam esses processos como desenvolvimento social. Em um escrito anterior, Being and Doing, Raskin também comparava as corporações a colonizadores da sociedade americana que controlavam secretamente o governo dos Estados Unidos. Raskin disse que os Estados Unidos eram a colônia mais crucial e perigosa, a colônia da violência, que cresceu da tecnologia, da paranoia anticomunista e de um sistema socialista subsidiado de entidades corporativas. Partes dos Federalist Papers, escreveu Raskin, deixaram claro que os Estados Unidos deveriam ser um império com desígnios imperiais. Essa citação é a pedra de roseta do IPS. Ela fornece a chave para traduzir o grosso da propaganda de ódio do IPS dirigida contra os Estados Unidos.
Os poderosos da sociedade levaram os americanos a um ponto em que os problemas políticos e sociais estão piorando. Ele acrescentou que outras formas de pensamento estão ocupando esse vácuo, observando que filosofias sociais positivas como o marxismo estão começando a ter um segmento maior, de forma subterrânea. Raskin escreve um insight revelador sobre seu pensamento. Todos somos marxistas, seja utilizando essa análise, seja encenando, por meio de nossas ações, o papel trágico que Marx previu. Essa imagem das corporações como ogros que oprimem os Estados Unidos e colonizam seu povo continua sendo um pilar do movimento progressista socialista marxista contemporâneo. Independentemente da questão de segurança nacional em pauta, o Institute for Police Studies e suas constelações de estrelas brilhantes preservam esse núcleo anticorporativo. Imagens projetadas nas paredes da caverna de Platão sempre retornam aos demônios corporativos que controlam o governo dos Estados Unidos e que definem a segurança nacional de maneira a promover seus próprios interesses. Os verdadeiros crentes na filosofia do IPS são convertidos ou têm suas percepções reforçadas pela constante propaganda anticorporativa que emana do Instituto e de suas estrelas brilhantes. A luz do sol da realidade cega aqueles que foram convertidos a apoiar a revolução cultural progressista socialista marxista, que avança passo a passo todos os dias. Em última análise, esse caminho se alinha amplamente com a fórmula de revolução cultural de Gramsci nas sociedades capitalistas avançadas. Essa propaganda não apenas corrói o apoio popular à defesa nacional, mas também confunde os amigos e aliados da América enquanto encoraja seus inimigos. O monográfico do IPS de junho de 2007, por exemplo, afirma que a atual política externa dos Estados Unidos é injusta e gera insegurança para todos. Devemos focar, em vez disso, em segurança justa, porque não pode haver segurança real sem justiça. De acordo com o Institute for Police Studies, segurança inclui não apenas liberdade de conflito militar e ataque terrorista, mas também acesso suficiente a alimentos e moradia, boa assistência médica, bons empregos, um meio ambiente limpo e estruturas políticas bem funcionantes e responsáveis. A visão ampla de segurança nacional delineada pelo Institute for Police Studies é uma boa propaganda. Ela entrelaça verdades suficientes para ser crível, é suficientemente lógica para resistir a alternativas frontais, e lança suas redes em águas rasas para pescar o maior número possível de peixes, por menores que sejam. Ela também sugere que os americanos estão sendo privados de muitas de suas necessidades de segurança pessoal, que deveriam ser atendidas pelo governo, um governo que talvez não seja plenamente responsável devido ao seu papel de servir às corporações e ao imperialismo global. Por fim, a teoria do demônio corporativo do IPS e o plano para uma segurança justa por meio do governo, dentro de uma espécie de visão de mundo socialista, fornecem a base para ataques constantes à estrutura de segurança nacional existente nos Estados Unidos. Propaganda e desinformação adicionais se derramam sobre a sociedade americana por meio de 4 principais organizações derivadas do Institute for Police Studies que apoiaram sua teoria do demônio corporativo de um governo dos Estados Unidos controlado por corporações. A Samuel Rubin Foundation e várias outras fontes de financiamento da esquerda doaram dezenas de milhões de dólares para sustentar esse projeto fundamentalmente anti-americano. Center for National Security Studies, CNSS. O Center for National Security Studies, CNSS, há muito serve como principal porta-voz político da esquerda radical nos anos 1970, atacando a CIA, o FBI e outras agências federais de inteligência e aplicação da lei. Contra um pano de fundo de ações questionáveis da CIA e do FBI para enfrentar ameaças à segurança dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, o IPS e sua organização de fachada derivada, o CNSS, junto com seus aliados extremistas, caluniaram e atacaram a CIA e o FBI ao ponto de a pressão política do Congresso impor mudanças nos procedimentos operacionais que, no final, colocaram os Estados Unidos em grave perigo ao abrir lacunas na segurança nacional. Uma vendetta do Congresso foi desencadeada contra a CIA e o FBI em meados dos anos 1970, com cuidado e alimentação das comissões seletivas de inteligência da Câmara e do Senado nas mãos de esquerdistas radicais associados ao IPS. Tais ataques às agências de segurança nacional do país foram tão eficazes que as mudanças operacionais criaram um muro entre inteligência e aplicação da lei. Terroristas islâmicos exploraram essa barreira ilógica no ataque ao World Trade Center em Nova York, em 1993, e, na ausência de ação corretiva pela administração Clinton, novamente em 11 de setembro de 2001. S. Steven Powell advertiu os americanos em seu livro de 1987, Covert Cadre, sobre os perigos internos aos Estados Unidos. O IPS, com seu séquito de ativistas do National Lawyers Guild identificado como uma frente comunista por uma comissão do Congresso e amigos na mídia, tentou escandalizar e desacreditar as agências de inteligência dos Estados Unidos.
Dali em diante, grande parte das energias do IPS seria devotada a uma campanha anti-inteligência, cujo poder foi plenamente sentido alguns anos depois. Esse Center for National Security Studies foi estabelecido em uma conferência de 2 dias no Capitólio, no Russell Senate Office Building, em setembro de 1974, que tratou de a CIA e a ação clandestina. Powell caracterizou os procedimentos como sendo um julgamento da CIA, que era presumida culpada de vários crimes. O combalido diretor da CIA, William Colby, enfrentou quase 2 dezenas de acusadores, críticos e testemunhas. Cerca de 300 participantes estiveram presentes, muitos deles assessores legislativos de representantes e senadores dos Estados Unidos. 4 membros do Congresso, os senadores Edward Brooke, RMS, Philip Hart, DMICH, James Abores, DSDAC, um conselheiro sênior de Barack Obama em 2008, ainda que nos bastidores, e o deputado Michael Harrington, DMS. Deram credibilidade aos esquerdistas anti-americanos reunidos. A mídia foi mobilizada para tornar públicas supostas ou reais irregularidades e atos ilícitos das agências de inteligência. O diretor da CIA, William Colby, compareceu à conferência para defender a agência, mas subestimou a má-fé da camarilha de anti-americanos e foi massacrado por falsas acusações, mentiras e distorções feitas por seus inquisidores. O copresidente do IPS, Richard Barnett, por exemplo, deixou claro que acreditava que segurança nacional e era o óleo sagrado que converte atos criminosos em feitos patrióticos. Ele continuou caluniando a CIA e seus dedicados agentes operacionais. Não é possível manter uma burocracia de assassinos contratados, ladrões e vigaristas para uso contra estrangeiros que atrapalham nosso caminho sem logo sentir os efeitos em casa. A razão fundamental pela qual a burocracia da guerra secreta ameaça o Estado de Direito é que, por todas as normas democráticas, ela é inerentemente uma empresa criminosa. Em um ato infame, o congressista Michael Harrington, democrata de Massachusetts, entrou com uma ação, em conluio com o Comitê Nacional de Emergência pelas Liberdades Civis, um grupo de fachada comunista da esquerda radical, o que levou o Comitê de Inteligência da Câmara a obrigar Colby a testemunhar em sessão fechada. Harrington então exigiu e recebeu uma cópia do testemunho confidencial de Colby, vazando rapidamente a transcrição para Seymour Hersh, do New York Times. O artigo de Hersh alegava que a CIA havia conduzido operações secretas em grande escala contra o marxista e pró-soviético Salvador Allende, presidente do Chile. A matéria ajudou a gerar apoio político para a criação do Comitê Chart, no Senado, e do Comitê Pike, na Câmara, que iniciaram investigações radicais sobre a CIA, o FBI, a NSA e as agências de inteligência militar. Muitos documentos sensíveis foram divulgados à imprensa. Os procedimentos rigorosos de supervisão congressual sobre as agências de inteligência exercidos pelo Senado e pela Câmara em 2008 têm suas raízes nesses eventos ocorridos na década de 1970. Robert Borosage, ex-bolsista do Institute for Police Studies, IPS, e chefe do escritório de Washington da National Aviation Guild, tornou-se o primeiro diretor do CNSS. O centro, organizado em 1974 para trabalhar pelo controle do FBI e da CIA e para evitar violações das liberdades civis nos Estados Unidos, baseou-se fortemente nos melhores e mais brilhantes pensadores do IPS para sua direção e para o desenvolvimento de ataques propagandísticos contra essas instituições governamentais. Entre os cérebros extraídos do IPS estavam Robert Borosage, Morton Alperin, Anthony Lake e Michael Clary. Clary, um ativista revolucionário, foi de grande ajuda para Philip Agee, o desertor da CIA que se tornou comunista, na redação de seu panfleto contra a CIA, Inside the Company. Clary também proferia palestras em lugares como a Universidade de Havana, o Instituto de Pesquisa da Paz de Oslo e na própria escola de doutrinação esquerdista do IPS, a Washington School. Em 2008, Clary atuava como um dos soldados discretos de Cora Weiss, conspirando nos bastidores em uma variedade de temas, incluindo o controle internacional de armas leves. Operava a partir de Amherst, Massachusetts, onde era professor de paz e segurança mundial em 5 universidades. W. Anthony Lake vinha há anos clamando pela abolição da CIA. Veterano do IPS, Lake serviu como assessor de segurança nacional do presidente Clinton. Também foi um dos radicais do IPS nomeados para cargos no governo durante a administração Carter. No caso de Lake, ele chefiou a equipe de planejamento de políticas do Departamento de Estado. Antes disso, havia servido na equipe de segurança nacional sob Henry Kissinger, renunciando ao cargo em protesto contra a incursão dos Estados Unidos no Camboja. Lake também tinha uma associação próxima com Orlando Letelier, um marxista chileno com boas relações com altos funcionários cubanos. Dizia-se que era conselheiro interno da campanha presidencial de Barack Obama em 2008.
Em um livro de 1976 no estilo Buscar e Destruir, Descia File, Robert Borosagi e seu coeditor, John Marks, declararam sua premissa básica: a ação encoberta viola alguns dos princípios fundamentais de nossa ordem constitucional, do direito internacional e dos valores geralmente compartilhados pelos cidadãos americanos. Borosagi estava conectado à administração Clinton por meio de relações pessoais. Ele e Hillary Rodham Clinton se conheciam e compartilhavam um interesse intenso pelo ativismo estudantil na Faculdade de Direito de Yale no início dos anos 1970, especialmente no apoio a membros do Partido dos Panteras Negras. Borosagi mantinha contatos com Strobe Talbot, do Departamento de Estado, Robert Reich, secretário do Trabalho, e Mickey Cantor, operador político. Em abril de 1982, o diretor do IPS, Borosagi, foi um dos que viajaram a Moscou para assinar uma declaração conjunta sobre limitação e redução de armamentos e sobre como criar as condições necessárias para uma paz estável. Durante o governo Clinton, Borosagi chefiou a campanha pela desmilitarização e democracia e defendia o corte do orçamento de defesa pela metade ou mais. Morton Alperin estava no centro da campanha do CNSS para destruir a capacidade da CIA de realizar ações secretas e a do FBI de executar atividades eficazes de contra-inteligência. Ele foi parceiro de Robert Borosagi e Anthony Lake no lançamento do CNSS em 1974. Alperin, membro da equipe do Centro de Assuntos Internacionais de Harvard entre 1960 e 1965, também atuou no Conselho de Segurança Nacional de Nixon Kissinger em 1969. Suspeito de ter vazado a história do bombardeio secreto dos santuários cambojanos, uma ação que pode ter salvado a vida deste autor, Alperin renunciou. Ele ingressou no CNSS em 1974 e passou a participar da difamação da CIA promovida pela extrema esquerda. Com o apoio do National Lawyers Guild, uma organização de fachada comunista, Alperin fundou a Campaign to Stop Government Spying, campanha para parar a espionagem governamental. Tornou-se presença constante no Capitólio, lançando desprezo contra as atividades de coleta de inteligência e contra a inteligência da CIA e do FBI. Como descreveu com suavidade o escritor James L. Tyson a respeito das atividades de Alperin, ele não tem histórico de escritos ou declarações que possam ser considerados contrários à linha comunista. S. Stephen Powell acrescentou que uma análise contábil dos escritos e depoimentos de Alperin revela uma defesa contínua do enfraquecimento das capacidades de inteligência dos Estados Unidos e a negligência vasta espionagem e intrigas da KGB. Para Alperin, disse Powell, não há inimigos à esquerda. Em 2006, Alperin juntou-se a George Soros no Open Society Institute, em Washington, D.C., como diretor de advocacia nos Estados Unidos, participando como presença influente dentro do Partido Democrata. Center for Defense Information, CDI. Desde sua fundação em 1969, o Center for Defense Information, que se autodenomina o monitor independente do Pentágono, tem sido uma voz crítica dedicada a minar o apoio público às Forças Armadas e seus programas de armamento, apoiando a propaganda e desinformação soviéticas durante a Guerra Fria. William Arkin, que vazou planos de defesa nuclear no início dos anos 1980, começou sua carreira de ativismo no CDI. O centro passou a lançar críticas constantes às políticas de defesa americanas, à estratégia militar e às operações antiterrorismo. O almirante Gene R. LaRocque por muitos anos conferiu credibilidade militar à propaganda do CDI. Em vez de apoiar diretamente o Kremlin, o CDI publicava artigos favoráveis ao ponto de vista soviético. Os soviéticos, por sua vez, usavam as declarações do CDI para reforçar seus argumentos contra as políticas dos Estados Unidos. Dessa forma, o CDI podia apoiar Moscou indiretamente. Mesmo que o presidente e seu embaixador em Moscou tenham dificuldade em se comunicar com o Kremlin, escreveu S. Stephen Powell em 1987, o almirante Gene LaRocque, aposentado, diretor do CDI, não tem problema algum. Ele acrescentou que sempre que os soviéticos precisam de ajuda americana para reforçar sua posição, podem contar com LaRocque, a quem recorrem com frequência. O World Security Institute, WSI, outro colaborador do Institute for Police Studies, IPS, foi fundado em 2005 como organização guarda-chuva para o Center for Defense Information. Ao CDI foram agregadas 3 divisões de propaganda projetadas para educar públicos estrangeiros sobre questões políticas, sociais e culturais nos Estados Unidos, produzir programas de televisão, documentários e novas investigações midiáticas sobre temas internacionais, e conceder bolsas de viagem a jornalistas, fotógrafos e cineastas para fornecer à mídia americana uma cobertura selecionada de crises internacionais. O Defense Monitor do CDI despeja propaganda contra programas de armamentos,
uso unilateral da força militar e toda uma gama de medidas destinadas a enfraquecer o apoio a programas de segurança nacional. Na primavera de 2004, quando muitas questões de segurança nacional estavam pendentes e os americanos encaravam uma ameaça da Al-Qaeda dentro do próprio território, o general Anthony Zinni tornou-se o mais recente oficial militar sênior a divulgar uma série de propagandas do CDI. Ele havia se aposentado do Corpo de Fuzileiros Navais em julho de 2000, após quase 40 anos de serviço, para tornar-se Distinguished Military Fellow no CDI. Conferiu, assim, credibilidade a um fluxo constante de propaganda anti-guerra e anti-americana promovida pela esquerda radical. O pior, como colocou J. Rouadan, é que o período de Zinni número CDI indubitavelmente encorajou meia dúzia de outros oficiais a acompanhá-lo. Ele concluiu que um grupo de oficiais veteranos está sendo usado de forma eficaz como fachada por uma organização esquerdista poderosa e secreta durante um período de guerra. Há algo bastante curioso na estratégia do CDI de recrutar oficiais militares seniores aposentados para gerar e dar credibilidade à sua propaganda antidefesa. Durante as últimas décadas da Guerra Fria, o Serviço de Inteligência da Alemanha Oriental, a Stasi, organizou, sob orientação da KGB soviética, os Generais pela Paz e Desarmamento. Operando a partir de um escritório em Ittervoort, na Holanda, o grupo era composto por oficiais seniores aposentados de países europeus da OTAN, incluindo Holanda, Alemanha, França, Noruega, Canadá, Reino Unido, Grécia, Portugal e Itália. A tarefa deles era gerar apoio ao movimento pela paz no Ocidente e minar as forças armadas da OTAN. Alguns dos membros se aposentaram precocemente ao perceberem que poderiam ser ordenados a usar armas nucleares contra forças soviéticas e do Pacto de Varsóvia. Os generais, e almirantes e comodores do ar, prepararam uma série de memorandos e relatórios sobre a política nuclear da OTAN, a criação de zonas livres de armas nucleares e a implantação de mísseis de cruzeiro e balísticos, cuja presença em solo foi exigida pelos governos europeus. O Transnational Institute, Instituto Transnacional, organização irmã do IPS em Amsterdã, esteve no centro do movimento europeu pela paz e tem-se notícia de que manteve um relacionamento estreito com Generals for Peace and Disarmament, Generais pela Paz e o Desarmamento. Basta dizer que o CDI opera muito próximo do modelo antimilitar europeu. O Center for International Policy, CIP. O Center for International Policy, Centro para a Política Internacional, CIP, ainda é financiado em parte pela Samuel Rubin Foundation. Continua sendo um colaborador-chave do IPS. Várias pessoas do CIP foram colocadas nas investigações do Comitê Chart sobre organizações de inteligência em meados da década de 1970, incluindo o diretor de equipe do comitê, William Miller, e o líder da força-tarefa, David Aron. O falecido Orlando Letelier ajudou a fundar o centro. Susan Weber, uma das primeiras funcionárias, foi anteriormente revisora de texto da revista Soviet Life e funcionária da Embaixada Soviética. Ela era registrada sob a Foreign Agents Registration Act. Sidney Arman, curador do IPS e marido da congressista Jane Arman, democrata, Califórnia, foi consultor do CIP. William Goodfellow, marido da repórter do Washington Post, Dana Priest, atuou no início como vice-diretor. Goodfellow realizou pesquisas sobre questões de política no Chile pós-Allende e recebeu comentários elogiosos por seu bom trabalho numa carta de Elizabeth Farnsworth, do North American Congress on Latin America, um grupo de lobby pró-comunista. A carta de Farnsworth foi encontrada nos papéis de Letelier, publicados no Congressional Record. Mel Goodman atua como pesquisador sênior do CIP e diretor do Programa de Segurança Nacional. Foi chefe de divisão e analista sênior do Escritório de Assuntos Soviéticos da CIA de 1976 a 1986, o que o coloca entre aqueles que não levaram a sério o desertor da KGB, Anatoly Golitsyn. Goodman e seus colegas na CIA tiveram a chance de alertar os formuladores de políticas dos Estados Unidos sobre a iminente estratégia soviética de desinformação desencadeada por Mikhail Gorbachev na década de 1980, bem como sobre a inversão ideológica do marxismo-leninismo para o marxismo cultural furtivo de Gramsci. Goodman apresentou uma série bastante profana de pensamentos vagamente conectados em uma sucessão de generalizações amplas sobre as políticas de segurança nacional dos Estados Unidos e programas de armamentos durante a Conferência de junho de 2007 de Borozhaysk e na Campaign for America's Future. National Security Archives. Os National Security Archives, Arquivos de Segurança Nacional, uma operação franqueada do IPS que atua sob o disfarce da George Washington University, tem servido bem ao IPS e ao TNI ao longo dos anos. Entre seus financiadores estão a Samuel Rubin Foundation e o Philip M. Stern Family Fund, tradicionais apoiadores do IPS, a Streisand Foundation, de Barbara Streisand, o Open Society Fund, de George Soros,
e a Washington Post Company. Os arquivos exploram a Lei de Liberdade de Informação, Freedom of Information Act, ao garimpar documentos do governo dos Estados Unidos em busca de segredos. O computador central do arquivo hospeda bases de dados significativas com documentos liberados, mais de 90 mil registros, além de outros 15 mil registros em arquivos de indivíduos e organizações. Esses recursos são suficientes para permitir que um analista de inteligência eficiente monte o mosaico dos principais programas de defesa dos Estados Unidos. Lacunas podem ser preenchidas extrapolando dados ou focando ativos de coleta de inteligência para obter um retrato mais completo. Assim, não é surpreendente que, segundo David Chan, dos National Security Archives, no final da década de 1980, um colaborador do IPS tenha operado um serviço de correio para a inteligência soviética, levando documentos desclassificados processados pelos arquivos para Moscou. Peter Korblue, parceiro fiel de Michael Clare no apoio a Cora Weiss, tem um grande objetivo na vida: expor o suposto papel da CIA no golpe de 1973 que derrubou o líder marxista do Chile, Salvador Allende, e levou o general Augusto Pinochet ao poder. Korblue está à frente do Cuba Documentation Project, projeto de documentação sobre Cuba, dos arquivos, posição que utiliza com grande eficácia para pressionar o governo dos Estados Unidos com todo tipo de propostas de política. Korblue, juntamente com Cora Weiss, Richard Barnett, Saul Landau e Robert Borosage, visitou a Nicarágua em 1983, 1984 e 1985. A comitiva do IPS foi calorosamente recebida pelos principais líderes sandinistas, incluindo Tomás Borge, Daniel Ortega e Sérgio Ramírez. Mais tarde, Borosage e Landau explicaram a visita como uma forma de ajudar os sandinistas a organizar vários projetos de modo a atrair apoio europeu. Enquanto isso, ativistas da mídia na National Public Radio, NPR, dos Estados Unidos, mantinham laços estreitos com Peter Korblue e outros operadores para garantir que a linha certa de propaganda inundasse os canais americanos. A turma do IPS, incluindo o afável Peter Korblue, precisa prestar conta sobre seu relacionamento com os sandinistas nicaragüenses. O autor de Covert Cadre, S. Steven Powell, escreveu em 1987 que Tomás Borge, que trabalha em estreita colaboração com a inteligência cubana, DGI, e é responsável pela execução de centenas de prisioneiros políticos, recebeu pessoalmente bolsistas do IPS, como Richard Barnett e Peter Korblue, em sua casa em Manágua. D. Peace Racket. O escritor Bruce Braver cunhou a expressão exata ao caracterizar tal campanha de desinformação progressista socialista marxista pela paz como a máfia da paz. O discurso carregado de ódio de muitos defensores da paz revelava o desprezo subjacente pela cultura e pelo governo dos Estados Unidos. A verdade é frequentemente a primeira vítima na máfia da paz. Tim Robbins, de Hollywood, por exemplo, fez um escândalo contra a guerra do Iraque no programa Real Time com Bill Maher da HBO, em 2007, que incluía uma mentira flagrante e uma calúnia contra as tropas americanas. Matamos mais de 400 mil iraquianos, berrou Robbins. Nem de perto. Medidas táticas extraordinárias são tomadas para minimizar ferimentos em não combatentes. Saddam Hussein e seus filhos eram os maníacos genocidas, estupradores e torturadores, não as tropas dos Estados Unidos. Soldados americanos não são criminosos de guerra, apesar da retórica bombástica da estrela de Hollywood de extrema esquerda. Maher, ele próprio um expoente de primeira linha da tendência culpe os Estados Unidos antes de tudo, deixou passar o discurso de ódio de Robbins. Paz, para a esquerda radical, é mais do que simplesmente ser contra a guerra. Trata-se também de destruir aquilo que denunciam como o sistema de guerra americano, que afirmam ser a base da política externa dos Estados Unidos. A máquina da paz tem sido uma atividade emblemática do Institute for Police Studies, IPS, por mais de 4 décadas. Marcus Raskin, cofundador do IPS, tem sustentado de forma consistente, ao longo de muitos anos, que é crucial destruir o Estado de Segurança Nacional dos Estados Unidos e seu poder tributário, burocrático, técnico e militar de sustentação ao sistema imperial dos Estados Unidos. Em 2005, por exemplo, o diretor do IPS, John Kavanagh, e o presidente do Conselho, Ethelbert Herbert Miller, relataram que ao longo do último ano, avançamos significativamente ao vincular nosso trabalho sobre os crescentes custos da guerra a um movimento pela paz em expansão aqui e no exterior, e continuamos a fortalecer nosso esforço para acabar com a guerra do Iraque e evitar guerras futuras por meio de alternativas ousadas para os Estados Unidos e o mundo. Esses objetivos anti-Estados Unidos são típicos da técnica de frente popular usada para disfarçar o profundo ódio da esquerda pela cultura e pelo governo americano. Organizações de frente popular foram usadas durante a Guerra Fria, e já em 1921, nas mãos de Lenin,
para atrair simpatizantes à propaganda e desinformação soviética anti-americana. Essas organizações não governamentais nos Estados Unidos funcionaram como correias de transmissão para apresentar um cardápio completo de marxismo-leninismo. Essas técnicas de frente popular não mudaram nas mãos dos progressistas, socialistas e marxistas ocidentais durante os anos 1990 e início dos anos 2000. As frentes populares continuam baseadas na negação, no engano e na dissimulação, mas os objetivos dessas atividades agora são definidos segundo a fórmula de Antônio Gramsci para a transformação cultural e acesso ao poder político. A mudança ocorreu de maneira tão passiva que a maioria no Ocidente, cujas percepções foram moldadas na caverna de Platão sobre o fim do comunismo, ignorou os sinais contrários num verdadeiro caso de dissonância cognitiva em massa. Exemplos selecionados ilustram como 5 dos mais proeminentes mercadores da paz migraram silenciosamente de apoio aos objetivos soviéticos para o patrocínio à fórmula gramsciana da Rússia para a transformação cultural dos Estados Unidos: War Resisters League, American Friend Service Committee, Women's International League for Peace and Freedom, Fellowship of Reconciliation e Vietnam Veterans Against the War, além de grupos veteranos da extrema esquerda surgidos posteriormente. War Resisters League. A War Resisters League é um exemplo das conexões cruzadas existentes entre marxistas, progressistas, socialistas, igrejas, sindicatos e uma série de outros grupos ativistas. A War Resisters League foi fundada em 1923 pelas sufragistas socialistas J.S.W. Hogan, Tracy Demigat, Francis Witherspoon e outros. O compromisso de adesão à Liga, que permaneceu essencialmente inalterado desde sua criação, afirma: a War Resisters League afirma que a guerra é um crime contra a humanidade. Portanto, estamos determinados a não apoiar nenhum tipo de guerra, internacional ou civil, e a lutar de forma não violenta pela remoção de todas as causas da guerra. A War Resisters League é afiliada à War Resisters International e, ao longo de sua história ativista, trabalhou em estreita colaboração com muitas outras organizações pacifistas, incluindo International Peace Bureau, Fellowship of Reconciliation, American Friend Service Committee e American Civil Liberties Union. A Liga foi talvez a primeira a culpar Washington pelos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Esse mercador da paz divulgou uma declaração no mesmo dia dizendo que as políticas militaristas adotadas pelos Estados Unidos resultaram em milhões de mortes. Que essas tragédias profundas nos lembrem do impacto que as políticas dos Estados Unidos tiveram sobre civis de outras terras. American Friend Service Committee, AFSC. Um segundo grupo de mercadores da paz, os quakers socialistas, fundaram o American Friend Service Committee, AFSC, em 1917. Comprometidos com a não violência e a justiça, os membros da AFSC acreditam no valor de cada pessoa e na fé no amor para superar a injustiça. Os quakers foram infiltrados por comunistas no início da década de 1920, quando os programas do comitê foram realizados na Rússia para aliviar a fome e a doença. Crianças famintas também foram alimentadas pelos quakers na Polônia, Sérvia, Alemanha e Áustria, em ambos os lados da Guerra Civil Espanhola. Em 1947, a missão Quakers levou à Índia e depois à Faixa de Gaza. Em março de 2003, a AFSC foi signatária de uma carta exortando os membros do Congresso a se oporem ao Patriot Act II, que poderia enfraquecer e possivelmente minar direitos constitucionais básicos. Dada a história do Comitê de Apoio à Esquerda Radical e seu desprezo pelo governo dos Estados Unidos, não surpreende que a AFSC seja uma das estrelas brilhantes colaboradoras do IPS. Os membros da AFSC são agentes confiáveis do movimento progressista socialista marxista. Women's International League for Peace and Freedom, WILP. Um terceiro grupo de mercadores da paz, a Women's International League for Peace and Freedom, WILP, foi fundada por socialistas para protestar contra a Primeira Guerra Mundial e, ao longo dos anos, foi infiltrada pelo Partido Comunista dos Estados Unidos. O tema mulher sempre foi um instrumento valioso e forte na rede de ONGs de Weiss, com Cora Weiss à frente. Suas predecessoras foram Jane Adandans, Tracy Migat e Francis Witherspoon, que, a partir da década de 1920, trabalharam com a Women's Peace Union. A Liga foi uma entusiasta apoiadora do movimento mundial pelo desarmamento nos anos 1930 e, após a Segunda Guerra Mundial, depositou toda sua fé nas Nações Unidas como instrumento para o desarmamento universal. Esse foco intenso nas Nações Unidas não diminuiu ao longo dos anos. No caminho, a WILP encontrou tempo para condenar ações dos Estados Unidos contra o governo cubano, considerou a invasão soviética do vizinho Afeganistão como lamentável, embora compreensível, condenou os esforços anticomunistas dos Estados Unidos na América Central durante os anos 1980, e pediu o fim de todos os testes nucleares na década de 1990.
A Liga denunciou a invasão do Iraque em 2003, chamando-a de guerra ilegal e afirmou que o governo Bush criou a chamada guerra ao terrorismo para incutir medo como base da política externa dos Estados Unidos. Em maio de 2007, a VILP escancarou suas intenções, mostrando ao mundo que está comprometida com apoio a uma revolução passiva pró-Gramsci nos Estados Unidos e que é uma liderança dentro do movimento progressista socialista marxista empenhado na transformação cultural e na conquista do poder político pela esquerda. No 14º Congresso da Liga realizado em Caracas, Venezuela, mais de 1.000 delegadas representando 165 organizações de 80 países emitiram a seguinte declaração que percorre diversos pontos da propaganda e desinformação progressista socialista marxista. Somos mulheres, trabalhando para derrubar a ordem econômica, social e patriarcal injusta que rege o mundo hoje, imposta pela globalização neoliberal. Porque queremos um mundo pacífico, denunciamos a escalada militar imperialista em todo o planeta, em particular a guerra de agressão sustentada pelo governo dos Estados Unidos e seus aliados contra o Afeganistão, o Iraque, o Líbano, a Palestina. Não haverá paz enquanto existirem explorados, famintos, excluídos e marginalizados. Por isso, é necessário mudar o sistema capitalista. Também é necessário mudar o sistema patriarcal para eliminar o desequilíbrio de poder entre homens e mulheres. Condenamos a guerra não declarada imposta pelas corporações transnacionais com suas políticas neoliberais, que dão origem à fome mundial, má nutrição, miséria, analfabetismo e desigualdade, que afetam particularmente e de forma intensa as mulheres. Fellowship of Reconciliation, FOR. Um quarto grupo da cabala dos estelionatários da paz está centrado na Fellowship of Reconciliation, FOR, um movimento interreligioso e internacional fundado em 1915 para unir o amor com a não violência ativa contra o militarismo, a guerra, o racismo e a injustiça. A organização pacifista religiosa é composta por judeus, cristãos, budistas, muçulmanos e pessoas de outras religiões ou sem filiação religiosa. Movimento interreligioso e internacional. A Fellowship possui filiais e grupos em 40 países e em todos os continentes. Um grupo pacifista socialista que trabalhou em campanhas de desarmamento iniciadas por União Soviética, Irã, Iraque e Coreia do Norte ao longo dos anos, a Fellowship também apoiou movimentos terroristas marxistas-leninistas no Sudeste Asiático. Ainda assim, em suas próprias palavras, a FOR busca substituir a violência, a guerra, o racismo e a injustiça econômica por não violência, paz e justiça. A Fellowship está comprometida com alternativas de não violência ativa para conflitos e com os direitos de consciência. Em última análise, dizem os adeptos da FOR, eles visualizam um mundo de justiça, paz e liberdade. É uma visão revolucionária de uma comunidade amada onde as diferenças são respeitadas. A Fellowship, com sede nos Estados Unidos, e sua vertente internacional, a International Fellowship of Reconciliation, FOR, desempenha um papel importante na liderança interna do Império Samuel Rubin. Membros da Fellowship estão entrelaçados com a American Friendly Service Committee, War Resisters League e a Women's International League for Peace and Freedom, além de manterem relações de trabalho com a maioria dos grupos de desarmamento e com inúmeros outros estelionatários da paz. Vietnam Veterans Against the War, VAW. O Daily Worker, jornal oficial do Partido Comunista dos Estados Unidos, anunciou em setembro de 1967 que outro estelionatário da paz da esquerda radical, os Vietnam Veterans Against the War, VAW, havia sido criado. Os veteranos do Vietnã hastearam pela primeira vez sua bandeira organizacional em um desfile pela paz realizado em Nova York em 15 de abril de 1967. Alguns dos manifestantes vestiam suas jaquetas do avesso para simbolizar o contingente traidor presente entre os participantes da marcha. John Kerry testemunhou perante o Comitê de Relações Exteriores do Senado em abril de 1971. Começou dizendo que há vários meses, em Detroit, veteranos devidamente dispensados com honra, muitos deles altamente condecorados, relataram crimes de guerra cometidos no Sudeste Asiático. Em seguida, ele desferiu uma série de mentiras, meias-verdades, invenções e calúnias contra os americanos que estavam servindo, lutando e morrendo no Vietnã. As histórias contadas em Detroit levaram alguns dos que testemunhavam a reviver o horror absoluto do que este país, de certo modo, os fez fazer. Contaram histórias de que, por vezes, estupraram pessoalmente, cortaram orelhas, decapitaram, conectaram fios de telefones portáteis aos genitais humanos e aumentaram a voltagem, amputaram membros. A Winter Soldier Investigation foi organizada por meio de esforços e cerca de $50 mil reunidos por Jane Fonda, Tom Hayden, Donald Sutherland, Dick Gregory, Phil Walsh e outros. Cerca de 100 dos supostos veteranos contaram seus relatos pessoais de crimes de guerra e atrocidades,
incluindo aqueles nos quais teriam supostamente participado. Mais tarde, descobriu-se que vários dos que testemunharam nunca haviam servido nas Forças Armadas, muito menos no Vietnã, e que nunca estiveram na zona de guerra. John Kerry sabia da existência desses impostores antes de discursar no Senado, mas, incapaz de identificar os mentirosos e caluniadores nem de separar os verdadeiros veteranos dos atores para questionamentos e verificações posteriores, Kerry participou da farsa. Arthur Knight, conhecido membro do Partido Comunista dos Estados Unidos, esteve profundamente envolvido na formação do Vietnam Veterans Against the War. Analistas do Instituto Maldon constataram que é possível desvendar parte da intriga comunista que resultou no estabelecimento do VAL. Os Vietnam Veterans Against the War tiveram boa representação como grupo e em termos de membros individuais nas manifestações contra a Guerra do Iraque, entre 2013 e 2008, em Washington, D.C. e outras cidades do país. Os veteranos anti-guerra do Vietnã formaram uma coalizão com o Iraq Veterans Against the War, IVAL, e com famílias militares vinculadas a organizações pela paz. O grupo dos veteranos do Iraque compôs o comitê diretor da coalizão de extrema-esquerda United for Peace and Justice, liderada pela comunista de longa data Leslie Kagan, cujas políticas são alinhadas com a Cuba comunista de Fidel Castro. Com a guerra cultural impulsionada por Gramsci em andamento, progressistas socialistas marxistas aproveitaram os ganhos obtidos pela base de doutrinação de 30 anos de inculcação de estudantes com desinformação antimilitarista e anti-Estados Unidos. Em 2008, professores de estudos de paz, os mestres da destruição modernos, geralmente retratavam os Estados Unidos como fundados no militarismo, colonialismo, opressão, racismo, sexismo e conflito de classes. Seu foco estava na transformação da cultura americana e na organização anti-guerra. Muitos manifestantes em idade universitária nos protestos em Washington, D.C., demonstravam uma ignorância impressionante sobre os motivos que norteiam as políticas do governo, os interesses envolvidos ou os possíveis desdobramentos realistas, especialmente uma completa obliviação dos fatores geopolíticos. Ao contrário, respondiam às perguntas com slogans de adesivos de para-choque, quase de forma robótica. Esses estudantes não estavam informados, haviam sido programados para responder sem reflexão. Os colaboradores progressistas socialistas marxistas utilizam estudantes universitários como operários de rua para transmitir sua mensagem à mídia e ao povo americano. O Institute for Police Studies atua como dom do esquema da paz. Em 2007, o IPS alegou que os Estados Unidos assumiram o papel de polícia do mundo, mas o mundo não está ligando para o 911 para nossos serviços. Continuou dizendo que terminar com a intervenção militar dos Estados Unidos exigirá uma reversão total da trajetória imperial profundamente enraizada na política externa americana. Advogados radicais litigantes. Entre as constelações mais críticas do Institute for Police Studies sobre o modo de vida americano estão os colaboradores radicais litigantes estrelas brilhantes, a National Lawyers Guild, o Center for Constitutional Rights e a American Civil Liberties Union, além, por extensão, da antiga Frente Soviética e agora russa, a International Association of Democratic Lawyers. Esses litigantes radicais de extrema esquerda suplementam os esforços do IPS para diminuir o governo dos Estados Unidos aos olhos do povo americano, mantendo as atividades federais sob o olhar frio de um microscópio de alta potência em busca de pedaços de informação que possam ser usados em propaganda e desinformação. Em segundo lugar, os advogados radicais mantêm o ritmo incessante da esquerda para apagar a soberania americana em favor da redistribuição de riqueza entre os cidadãos do mundo. Terceiro, litigantes de extrema esquerda constroem pontes de cooperação com jihadistas islâmicos que ajudam a minar os esforços das forças de segurança para proteger os americanos de ataques terroristas. E, quarto, advogados hardcore da esquerda não consideram nenhum aspecto da sociedade civil isento de seus esforços para minar o modo de vida americano e promover uma transformação cultural que resultaria em líderes progressistas socialistas marxistas dominantes alcançando poder político nos níveis comunitário, estadual e nacional. National Lawyers Guild, NLG. Nenhuma questão da extrema esquerda é pequena demais para os membros da National Lawyers Guild, NLG. A guilda foi fundada em 1937 por advogados, em sua maioria liberais e comunistas, que estavam preocupados com a inclinação conservadora da American Bar Association. Com o advento do Pacto Nazi-Soviético, entretanto, a maioria dos advogados liberais renunciou. Na década de 1950, restavam apenas alguns advogados não comunistas, e ao final da década a NLG viu sua membresia cair para cerca de 600. A luta pelos direitos civis na década de 1960 deu à NLG uma oportunidade que resultou na atração de um grupo mais jovem de radicais e revolucionários. A NLG abraçou a Organização para a Libertação da Palestina, PLO,
e trabalhou com o Center for National Security Studies, inspirado pelo IPS, em seus ataques de propaganda e desinformação contra o FBI, CIA e outras agências de inteligência. Em apoio ao objetivo declarado da NLG de ajudar a nutrir a criação de uma classe trabalhadora revolucionária organizada para servir como o principal componente da Revolução Socialista nos Estados Unidos, a guilda prometeu prestar assistência à esquerda. Harvey Clare, um dos maiores especialistas americanos em atividades comunistas nos Estados Unidos, citou William Kunstler dizendo que a coisa que mais me interessa é manter pessoas na rua que para sempre irão alterar o caráter daquela sociedade, os revolucionários. Os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 e o subsequente Patriot Act, que facilitaram o uso mais efetivo de inteligência e aplicação da lei, mudaram as regras do jogo. A National Lawyers Guild aproximou-se de seus amigos do Workers' World Party, comunistas pró-Coreia do Norte e pró-Cuba, fingindo ser defensora da paz. A guilda também enviou e-mails a organizações muçulmanas nos Estados Unidos em novembro de 2001, instando-as a informar seus membros: se a polícia ou o FBI ou o INS ou qualquer outro tentar questioná-lo ou tentar entrar em sua casa sem um mandado, apenas diga não. Qualquer coisa que você disser à polícia, FBI, INS, etc. será usada contra você e outros. As táticas de intimidação da NLG foram projetadas para dissuadir muçulmanos americanos de identificarem os terroristas que se escondem em suas comunidades. Parece natural o suficiente que advogados radicais prestem apoio aos inimigos da América julgados nos tribunais dos Estados Unidos. Hansley Clark, por exemplo, convenceu a advogada de esquerda Lynn Stewart a assumir o caso do sheik egípcio Omar Abdel Rahman, reconhecido como líder espiritual dos terroristas muçulmanos que bombardearam o World Trade Center em 26 de fevereiro de 1993. Mais tarde, Stewart foi indiciada por auxiliar na transmissão de mensagens do sheik aos seus seguidores. Apesar de sua retórica destinada a enganar, está bastante claro que Lynn Stewart é outro exemplo da fusão entre marxistas e jihadistas islâmicos. Em um discurso perante a NLG em 2003, Stewart citou seus heróis modernos como Ho Chi Minh, Mao, Lenin, Castro, Nelson Mandela e Che Guevara. Ela pediu aos membros da NLG que a ajudassem a se defender para que pudesse continuar defendendo o povo, incluindo jihadistas islâmicos, contra o governo venenoso da América. As raízes da NLG nos Estados Unidos estão bem estabelecidas por seus membros-chave. Peter Weiss, presidente do Conselho de Curadores do IPS, membro de longa data e proeminente da NLG, ajudou na defesa dos terroristas Baader-Meinhof na Alemanha Ocidental, que estavam sendo julgados por bombardeios e sequestros. Ao mesmo tempo, ele foi vice-presidente da Rubin Foundation e do Center for Constitutional Rights e serviu no comitê executivo do Conselho de Curadores do Fund for Peace, que incluía o Center for National Security Studies. A NLG foi citada pelo Congresso dos Estados Unidos no início dos anos 1950 como uma frente e a principal base legal do Partido Comunista. A Constituição da Guilda explica exatamente do que se trata. A National Lawyers Guild é uma associação dedicada à necessidade de mudança fundamental na estrutura do nosso sistema político e econômico. Ou, como diz Robert Benson, um dos principais advogados da Guilda, trata-se do poder corporativo subvertendo nossa democracia por estar rotineiramente envolvido nos mecanismos de governança civil do Estado. National Lawyers Guild, NLG. A National Lawyers Guild continua sendo uma estrela brilhante colaboradora do IPS nos anos 2000. Membros da extrema esquerda ainda estão entre os principais membros da guilda, incluindo Peter Weiss e Robert Borosage. Ela ainda persegue seu compromisso fundador de colocar os direitos humanos antes dos direitos de propriedade e é composta por cerca de 30 comitês nacionais, 100 capítulos de advogados e escritórios nos 50 estados e em Washington, D.C. Embora as relações internacionais tenham mudado substancialmente ao longo dos anos, a guilda mantém sua conexão com a Frente Soviético-Russa, a International Association of Democratic Lawyers, IADL. Em uma entrevista de dezembro de 1983 com S. Stephen Powell, autor de Covert Cadre, Robert L. Borosage ficou particularmente irritado quando Powell lhe perguntou como ele, como membro da National Lawyers Guild, se sentia sobre a filiação da guilda International Association of Democratic Lawyers, uma frente soviética. Na ausência de resposta, talvez seja apropriado perguntar novamente ao Sr. Borosage a mesma questão, agora que a IADL é uma frente russa. Center for Constitutional Rights, CCR. O Center for Constitutional Rights, CCR, foi fundado em 1966 com os objetivos anunciados de proteger e promover os direitos constitucionais dos Estados Unidos e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O CCR é ostensivamente uma organização legal e educacional sem fins lucrativos.
O centro foi criado em resposta à agitação dos anos 1960 associada aos ativistas dos direitos civis afro-americanos e dos direitos humanos no sul dos Estados Unidos. William Kunstler, Ben Smith, Arthur Kinoy e Morton Davis concluíram, a partir de seu trabalho jurídico no sul, que existia necessidade de um centro jurídico financiado privadamente para empreender litígios em apoio aos movimentos populares por justiça social. Kinoy e Kunstler também eram conhecidos por suas políticas pró-Castro. Um dos principais temas de propaganda do centro alega que o governo em todos os níveis desconsidera as obrigações constitucionais para com os pobres e oprimidos. Assim, o CCR afirma que tenta elaborar litígios sobre injustiça racial, que acreditam ser a raiz tanto da discriminação quanto da opressão em países capitalistas. Na busca por responsabilização corporativa, a premissa anticapitalista do Center for Constitutional Rights molda sua perspectiva de que a nova face da violação dos direitos humanos é frequentemente a corporação multinacional buscando um caminho fácil para aumentar os lucros. Os programas de educação e divulgação do centro focam particularmente em seu caro amigo Fidel Castro. Afirmando acreditar que a proibição de viagens a países estrangeiros é inconstitucional, o CCRS Cuba Travel Project foi criado para defender o direito da primeira emenda à viagem. O centro, no entanto, informa cuidadosamente aqueles que encoraja a viajar a Cuba que é ilegal para a maioria dos americanos gastar dólares em Cuba sem licença do Departamento do Tesouro. O centro também apoia assassinos americanos que encontraram refúgio seguro em Cuba. Joanne Chesimard adotou o nome Assata Shakur quando se tornou militante dos Panteras Negras. Ela foi líder do Exército de Libertação Negra nos anos 1970. Em maio de 1973, uma simples parada de trânsito na New Jersey Turnpike virou um tiroteio selvagem no qual ela ficou gravemente ferida e o policial estadual que a havia parado e um passageiro no carro de Shakur foram mortos. Julgada e condenada em 1979, Shakur chamou os procedimentos de um linchamento legal. Com a ajuda de seus camaradas revolucionários, Shakur fugiu da prisão e apareceu em Cuba, onde lhe foi concedido asilo. A advogada radical de Nova York Lynn Stewart foi condenada em fevereiro de 2005 por facilitar e ocultar ilegalmente comunicações entre seu cliente terrorista, o Sheikh Sego Omar Abdel Rahman, e membros de sua organização terrorista, o Grupo Islâmico, que tinha ligações com a Al-Qaeda. Seu advogado, Michael Tigar, tem estreitas ligações com o Institute for Police Studies. Um júri havia condenado Rahman em 1995 por conspiração para explodir vários marcos de Nova York, incluindo a sede das Nações Unidas. Stewart reconheceu que passou notas de Rahman para seus colegas terroristas que pediam retorno à violência e o assassinato de judeus onde quer que fossem encontrados. Aos 65 anos, Stewart foi considerada culpada e enfrentou ao menos 26 anos de prisão. Ela chorou quando o veredito do júri foi anunciado, mas não pediu desculpas por seu comportamento ilegal. Sei que não cometi crime, disse ela. David Colley, professor de direito afiliado ao IPS na Georgetown University, afirmou que o veredito teria um efeito intimidatório sobre advogados que possam representar clientes impopulares. O Center for Constitutional Rights foi um apoiador declarado de Lynn Stewart durante seu julgamento. Contudo, Stewart era categórica ao dizer que terroristas são simplesmente combatentes da liberdade incompreendidos. Ela via os fundamentalistas muçulmanos como basicamente forças de libertação nacional. Stewart disse que nós, como pessoas comprometidas com a libertação dos oprimidos, devemos nos apegar à necessidade de autodeterminação e permitir que as pessoas façam o que for necessário para se livrar da opressão. Essa explicação atinge o cerne da aliança vermelho-verde entre progressistas socialistas marxistas, vermelho, e o islamismo militante, verde. A ajuda dada aos islamistas militantes nos Estados Unidos pela esquerda radical fica claramente demonstrada. Se a visão de mundo da esquerda percebe os terroristas muçulmanos como simples combatentes da liberdade buscando se livrar do jugo da opressão, torna-se fácil racionalizar o apoio a eles e encorajar seu comportamento. Os progressistas socialistas marxistas não apenas auxiliam a Rússia e seus parceiros estratégicos na competição global com o Ocidente capitalista, mas também ajudam os salafistas wahhabistas islâmicos em sua busca pela criação de um califado mundial. John Perazzo rótula corretamente o Center for Constitutional Rights como uma fábrica de leis da quinta coluna. Por décadas, o centro, juntamente com seus parceiros litigantes que odeiam a América, tem retratado os Estados Unidos como um violador racista, corrupto e arrogante dos direitos humanos, tanto em casa quanto no exterior. O Center for Constitutional Rights permanece pronto para lançar ataques verbais contra o governo federal por supostas irregularidades, reais e imaginárias. Michael Ratner,
presidente do CCR e um homem que nunca viu uma causa comunista de que não gostasse, sugeriu que os Estados Unidos fariam melhor em fazer mudanças fundamentais em suas políticas externas. Em outras palavras, disse John Perazzo, foi a América quem causou o terrorismo. É difícil identificar qualquer ação americana da qual o CCR aprove publicamente. A União Americana pelas Liberdades Civis, ACLU, move mais de 6.000 processos judiciais por ano e utiliza o terrorismo jurídico para promover sua agenda de moldar a sociedade de maneira que torne os americanos mais propensos a aceitar uma governança progressista socialista marxista. Em meados de 2006, a entidade afirmava ter mais de 500 mil de membros. Muitos desses membros foram recrutados após o 11 de setembro. Esse grupo marxista cultural solicitou doações para combater as medidas de segurança interna que provavelmente surgiriam em decorrência dos ataques terroristas. Movendo ações judiciais contra os mais fracos, frequentemente governos municipais pequenos, a ACLU também intimida aqueles cujos recursos financeiros são limitados, levando-os a aceitar suas imposições ou serem forçados a gastar milhares de dólares em custas judiciais. Tais táticas abusivas lembram mais extorsões do crime organizado do que a atuação de um protetor das liberdades civis que ama a liberdade. No fim das contas, os desejos democráticos da maioria são atropelados e suas liberdades civis, negadas. Talvez a ACLU do século XXI ainda reflita o dito de seu fundador Roger Baldwin em 1935, o comunismo é o objetivo. As muitas atividades da ACLU nas últimas 7 décadas, como relata Ralph de Toledano, refletem tanto as palavras de Baldwin quanto as de outros fundadores da ACLU, como o líder do Partido Socialista Norman Thomas, a executiva do Partido Comunista dos Estados Unidos Elizabeth Gurley Flynn e a agente de espionagem soviética Agnes Medley. A ACLU se apresenta como a guardião da liberdade da América e afirma que nosso trabalho é conservar os valores cívicos originais da América. De modo geral, tem sido bastante bem-sucedida em vender essa imagem conveniente a um grupo jornalístico norte-americano chocantemente acrítico, e como consequência, ao povo americano, cuja descrição foi deixada à mercê de propagandistas de esquerda. Poucos dias após os ataques terroristas de 11 de setembro, a ACLU entrou em ação. No momento em que se valorizava a unidade nacional, a ACLU já havia implementado um programa para resistir a uma reformulação radical de nossa própria nação. Lançando uma massiva campanha de desinformação, projetada para alarmar e enganar o povo americano, a ACLU criou a campanha Mantenha a América Segura e Livre, que, segundo ela, impediria as atividades anti-civil liberdades do governo, violações do devido processo legal e espionagem injustificada sobre atividades políticas e religiosas. Para a ACLU, o inimigo não era Osama Bin Laden, mas o governo dos Estados Unidos. Em 2003, a entidade se opôs ao Patriot Act, criado para proteger os americanos contra o terrorismo, e, apesar das acusações de abusos por parte do governo, a ACLU não conseguiu apresentar provas. Também se opôs ao Real ID Act, que exigiria que todo americano tivesse um documento federal de identificação para viajar em aviões comerciais, entrar em prédios públicos ou abrir uma conta bancária. A revista da esquerda radical, The Nation, embarcou na campanha da ACLU, atacando o que chamou de o ataque febril da administração Bush contra as liberdades civis e de tomada inconstitucional de poder. Também criticaram a disposição do governo em vender os valores americanos rio abaixo. Outra frente de agitação e propaganda viu a ACLU fazer parceria com o Conselho de Relações Americano-Islâmicas, CAIR, na distribuição de panfletos em árabe, inglês e espanhol. A ACLU forneceu representação legal gratuita para muçulmanos interrogados pelo FBI. Cerca de 5.000 jovens do Oriente Médio estavam sendo convidados a consentir com entrevistas em dezembro de 2001, com o objetivo de auxiliar nas investigações pós-11 de setembro do FBI. A ACLU considerou que esses pedidos respeitosos de ajuda por parte do FBI violavam o espírito do sistema de justiça criminal americano. Em vez de cooperar, a ACLU lançou sua própria jihad contra o FBI, aconselhando os destinatários dos convites a não colaborarem. A Suprema Corte sabiamente rejeitou o desafio emergente da ACLU às práticas antiterroristas do governo, incluindo os argumentos histéricos e estridentes sobre grampos telefônicos e vigilância. A histeria da ACLU sobre o Patriot Act foi repetida por progressistas socialistas marxistas por todo o país. Em setembro de 2003, cerca de 158 cidades e vilas e 28 estados haviam aprovado resoluções críticas contra pelo menos partes do Patriot Act. Apesar da propaganda e da aversão ao governo e ao cristianismo, era difícil encontrar algo que sequer insinuasse má conduta por parte do Departamento de Justiça, muito menos violações na área das liberdades civis. Uma charge reveladora de Styscal, da Tribune Media Services,
foi publicada com um artigo de Michelle Malkin no Washington Times. A guerra da esquerda contra o FBI retratava 3 personagens com armas, mapas e explosivos enquanto se preparavam para um ataque terrorista. O líder pergunta: pegou tudo, Abdul, os mapas dos alvos, os detonadores, e caso seja pego, o número do telefone da ACLU. Bill O'Reilly pergunta: a ACLU é a melhor aliada de Bin Laden? Mestres da propaganda, a ACLU criou uma autoimagem de si mesma como grande protetora das liberdades civis desfrutadas por todos os americanos, uma imagem engolida pela grande mídia sem jamais olhar por trás das manchetes. A realidade é bem diferente. Para a ACLU, as liberdades civis são obstáculos ao projeto de tomada de poder político da esquerda. O conselho de Roger Baldwin a um amigo em 1917 ainda orienta a ACLU no século XXI. Evite fazer parecer que é uma iniciativa socialista. Também queremos parecer patriotas em tudo o que fazemos. Queremos muitas bandeiras, falar bastante sobre a Constituição e sobre o que nossos antepassados queriam fazer deste país, e mostrar que somos nós, de fato, os que representam o espírito das nossas instituições. Associação Internacional de Advogados Democráticos, IADL. A Associação Internacional de Advogados Democráticos, IADL, da Rússia Soviética, foi fundada em Paris em 1946. A IADL foi há muito reconhecida pela Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, CIA, como uma fachada da União Soviética e, atualmente, como instrumento da política externa do governo russo. Mais especificamente, a IADL fornecia cobertura e dissimulação para a espionagem e a desinformação da KGB e hoje da FSB. Um estudo da CIA de 1978 descrevia a IADL como uma das organizações de fachada comunistas mais úteis a serviço do Partido Comunista Soviético. Mais de uma década após o colapso da União Soviética, a IADL continuava servindo aos interesses russos ao atuar como fachada do apoio de Moscou ao movimento internacional anti-globalização. A IADL realizou seu 15º Congresso em Havana, Cuba, em outubro de 2000. Estiveram presentes representantes de 56 países, incluindo Robert L. Borosage, dos Estados Unidos. O tema do Congresso foi estabelecendo uma ordem jurídica internacional justa. A implicação evidente era de que a ordem jurídica vigente seria, de alguma forma, injusta, e de que haveria um perpetrador se beneficiando dessa disparidade. Com base nos 163 trabalhos apresentados em 4 comissões da IADL e nas discussões dos participantes, foi elaborada uma declaração final que resume o consenso alcançado nos debates, centrada no neoliberalismo, capitalismo global e numa longa lista de supostos pecados políticos, econômicos e ecológicos cometidos pelos Estados Unidos e outras potências imperialistas. Os temas tratados em Havana são os pilares do movimento anti-globalização da esquerda radical. O apoio clandestino da Rússia ao antiglobalismo revela o Kremlin como um dos principais apoiadores da esquerda anti-americana e seu agente de influência, o Institute for Policy Studies, IPS. Também revela conexões contínuas entre o Kremlin, Havana e a esquerda europeia, notadamente violenta em seus protestos anti-globalização. A disputa entre a Rússia e seus parceiros estratégicos contra o Ocidente capitalista continua nas sombras do mundo, enquanto diplomatas nacionais sorriem e agem como se tudo estivesse às mil maravilhas. Durante muitos anos, o National Lawyers Guild foi o único membro dos Estados Unidos na IADL. Porém, nos anos 1980, a National Conference of Black Lawyers e a La Raza Legal Alliance também se filiaram à IADL. A sobreposição diretiva desses serviços jurídicos radicais fornece à esquerda radical uma ferramenta útil para o avanço de sua causa progressista socialista marxista. Lennox Hintz, por exemplo, atuou como membro do National Lawyers Guild, diretor da National Conference of Black Lawyers e representante permanente da IADL na ONU. Peter Weiss, do IPS, também esteve ativo na IADL, ao mesmo tempo em que era vice-presidente do National Lawyers Guild e dirigente do Center for Constitutional Rights. Governança socialista. A estratégia de contra-hegemonia da segurança nacional do Império Rubin inclui uma relação cooperativa com a esquerda revolucionária radical e laços orientadores com 3 constelações, Just Security, The Peace Racket Radical Litigators, de estrelas brilhantes. Cada um desses núcleos radicais ataca a cultura americana, suas normas sociais e tradições democráticas de maneiras distintas. Estão entre os mais eficazes marionetistas progressistas socialistas marxistas, projetando imagens falsas com o intuito de implantar controle mental sobre o povo americano. Esses agentes dúbios, ardilosos e traiçoeiros de Antônio Gramsci juram instaurar a governança socialista nos Estados Unidos e no mundo, não importando os obstáculos que se coloquem em seu caminho.